que me parece relevante é que todos nós possamos sair com o compromisso de que o desenvolvimento precisa estar baseado em 3 pilares: crescer, incluir e preservar. Nós precisamos crescer, produzir riquezas, mas essa riqueza precisa ser distribuída. O crescimento só significa algo se ele efetivamente melhora a vida das pessoas, se ele abre perspectivas de um futuro mais generoso para as pessoas. Senão, nada mais é do que número ou a consolidação de privilégios que vem se reproduzindo ao longo de décadas e que nos faz ser obrigados a viver num mundo tão desigual. Nós precisamos crescer, precisamos incluir. Mas cada vez mais temos a consciência de que se nós não preservarmos, se nós não tivermos os compromissos ambientais que nos permitam viver neste mundo que é o nosso, nós seremos o agente de destruição, não só deste ambiente, mas de todos nós, da nossa capacidade de viver, de construir e de preservar. Eu creio que uma rede de proteção social, ela não é só uma questão de vontade política. Ela é fruto da história das lutas sociais de uma comunidade. A rede de proteção social, ela se faz não só porque dirigentes políticos optaram por isso, se comprometeram em construir uma sociedade mais justa, mas ela se faz também porque há consciência da população, da sociedade, de que é necessário que se viva numa sociedade mais justa. E a experiência brasileira, ela é muito rica nisso. Rica não só pelo que hoje nós estamos vivendo, mas ela é rica também porque nós começamos a construir a rede de proteção social no Brasil já na década de 40, com a montagem de uma legislação trabalhista adequada que procurasse respeitar os direitos dos trabalhadores, com a construção de um modelo de previdência social que permitisse que hoje uma parte do trabalho pudesse ser juntar-se às necessidades futuras daquele trabalhador, com a montagem de um aparato de proteção à saúde, e isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós construímos e melhoramos a rede de proteção previdenciária, a rede de proteção à saúde, construímos com muito esforço um sistema de saúde único e universal, SUS, no Brasil, antes que economias desenvolvidas como os Estados Unidos tivessem, e várias outras iniciativas na área da habitação, na área da assistência social, na área do saneamento, na área da segurança, do diálogo social, do combate às discriminações. Enfim, esse conjunto de iniciativas públicas, de políticas públicas, de compromissos do Estado, é que faz do Brasil uma experiência rica, sobretudo quando se tem a clareza de que era necessário se montar uma grande política de distribuição de renda. A Bolsa Família, ela expressa isso, mas a Bolsa Família sozinha, sem todo esse conjunto de iniciativas públicas, de políticas públicas, ela não estaria produzindo o resultado que produz. E essa é a grande experiência que nós acreditamos que podemos dialogar neste ambiente, no ambiente do Conselho. E nós tivemos no Brasil, agora, recentemente, na crise de 2008, 2009, a capacidade de perceber
a importância política e social dos conselhos de desenvolvimento econômico e social, porque nele, o Conselho de Desenvolvimento Brasileiro, o presidente Lula conseguiu definir políticas econômicas para a crise e, antes que essas políticas se desenvolvessem e produzissem os resultados, no Conselho, no âmbito do Conselho, pela pluralidade de representação econômica e social que um Conselho reúne para fazer do diálogo um instrumento de solução de problemas, de quebra de preconceitos, de diminuição das desconfianças. Então se pôde colocar as centrais sindicais, os empresários, os intelectuais, representantes da sociedade civil brasileira, juntos em uma grande sala e buscar as políticas que nos permitiram enfrentar a crise com algum sucesso. Os efeitos que tivemos, felizmente, não têm sido danosos para o trabalhador brasileiro, para o cidadão brasileiro, para a sociedade brasileira. E eu creio que aí reside o grande desafio e a grande questão política do que nos traz o relatório Bachelet, nos traz esta reunião e nos traz também a vontade política que eu tenho certeza que cada um que participa deste diálogo tem, no sentido de construir uma sociedade mais justa e democrática. É uma opção política que ou nós tomamos ou não tomamos, de ter uma rede de proteção social. Ela tem um custo, todos nós sabemos que a grande função do poder público é administrar um orçamento, e administrar um orçamento significa dizer como as verbas, como os recursos financeiros do país, como os recursos públicos serão aplicados para estimular atividades empresariais que possam gerar taxas de crescimento do produto interno bruto mais altas, ou também usar recursos para não ter uma taxa de crescimento do PIB tão alta, mas se ter uma taxa de crescimento que, ao mesmo tempo, esteja ajudando a consolidar os direitos do cidadão e a melhorar a qualidade de vida. É claro que as duas coisas não poderão ser feitas ao mesmo tempo. E creio que, se nós pegarmos toda a experiência recente do Consenso de Washington até agora, esse é o grande ensinamento que a experiência mundial, que a experiência global nos dá. Esta crise que o mundo passa é outra fonte de informação e de experiência exatamente para nos dizer que essa opção política é a grande questão que se coloca. Ou nós queremos efetivamente construir uma sociedade em que haja compromissos efetivos, concretos, com a justiça social, com o crescimento econômico, ou nós vamos querer construir uma sociedade solidária, mas sem compromissos com esses princípios. Eu creio, para finalizar, que nós fizemos o dever de casa no Brasil. O primeiro passo que demos foi combater a inflação. Pagamos caro, mas derrubamos o que, na realidade, era uma hiperinflação. Na etapa seguinte, quando cumprida o desafio de controlar a inflação, nós tivemos que fazer uma opção de política econômica. Até então, o Brasil achava que primeiro se deveria crescer para distribuir. O bolo cresce e depois distribui o bolo grande. O presidente Lula nos leva corajosamente para uma mudança profunda de orientação de política econômica, macro e microeconômica. E ela se reduz à constatação e ao compromisso de que é fundamental crescer, distribuir, e que é possível crescer e distribuir. E por isso, os resultados que chegam. Eu quero desejar muito sucesso nessa reunião, reiterar o nosso convite para que nos encontremos no Rio, em junho, na Rio+20, e dizer
dizer, mais uma vez, do meu agradecimento e dos parabéns ao OIT e à CESIS pela organização do nosso encontro. Muito obrigado.